Vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Sábado, dia 15/6, Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Após o jogo contra o Atlético Goianiense, teve uma reunião. Se não foi no Maracanã, foi em algum restaurante, durou umas 2 horas. Estavam presentes os maiores responsáveis pelo problema do Fluminense. Uma escala de responsabilidade, na minha opinião, tá o Mário, o Montenegro, que é o vice, que é depois dele. Aí vem o Angione, depois do Angione vem o Fred. Tá num cargo ali que, cara, não é específico, não é aberto pra gente. Daqui a pouco vem o Felipe Melo, aposenta, daí vão arrumar um carguinho pro Felipe Melo, Ganso, pro Marcelo, quem for aposentando vai ganhando cargo no Fluminense. É isso que eu enxergo o cargo do Fred. Eu não vejo essa importância toda na comissão técnica, já que tem na diretoria, né? Já que tem o Angione ali, né? O Angione é o diretor de futebol. É muito cargo para gente que não está decidindo nada. Na verdade, nessa reunião após o jogo contra o Atlético Goianiense, que durou 2 horas, e depois na outra reunião no dia seguinte, no domingo, nunca passou, eu tenho a certeza, sem medo de errar, nunca passou pela cabeça dessas pessoas da cúpula do Fluminense, desses responsáveis, desses principais responsáveis pelo momento do Fluminense, porque foram eles que montaram o elenco, e foi o Mário que renovou o contrato do treinador até dezembro de 2025, agora ele está numa sinuca de bico, não sabe o que vai fazer com ele. Mas nunca passou pela cabeça deles, nessas 2 reuniões, e tem mais reunião agendada, tem com o pessoal da preparação física, tem com jogadores, não sei se já teve ou não passou isso para a imprensa. Nunca passou pela cabeça deles a demissão do Fernando Diniz. A reunião do sábado, após o jogo contra o Atlético Goianiense, foi para decidir como socorrer o treinador, como tirar o time e o Fernando Diniz dessa situação. Porque, amigo, quem no mês passado renovou o contrato do treinador, mesmo no momento difícil, no momento ruim da equipe, até o final de 2025, foi essa cúpula, foi o Mário Bittencourt. Depois de um mês você vai e está procurando um novo técnico? Não, longe disso. Essas 2 reuniões, a reunião do sábado e a de domingo, foram para ir em socorro ao treinador. Vamos sentar aqui, Fernando, o que a gente precisa fazer, para o que está acontecendo? Vamos chamar a preparação física, porque tanta gente está mal fisicamente, porque o time não está correndo, porque falta intensidade ao time. Será que não passa pela cabeça dessa gente que a falta de intensidade é que esse time está mais um ano velho, que não há uma reformulação até mesmo de idade, não está entrando jogadores mais jovens para dar um ar a mais a esse time? Será que trazer jogador de acima de 30, 35 anos de idade está fazendo mal à equipe? E não tem de onde tirar. Olha a quantidade de jogadores machucados, quantas contusões, escolhas erradas, folgas de 3 dias, dispensa, jogador viaja, vai para a Espanha, outro viaja com a família durante 3 dias, aí volta mal fisicamente. São erros, uma falta de cobrança no elenco do Fluminense, uma carta branca ao treinador e aos jogadores por causa da conquista da Libertadores. É o maior título da história do clube, e por causa desse maior título da história do clube, se dá carta branca ao elenco a fazer o que quer, folgas, descansos, falta de cobrança, não há reclamação. Gente, quando chega a informação que houve uma reunião, você imagina, num clube sério, num clube que quer resolver o problema e que tem autoridade, né, que tem um líder que vai cobrar resultados do treinador e do elenco, você imagina, porra, na reunião o pau comeu. Porra, deram um soco na mesa, não sei o que, ameaçaram, cobraram o jogador, mas não existe isso no Fluminense, porque para esse elenco de Ganso, Keno, Cano, Marcelo, Samuel Xavier, mas para esse grupo de jogadores, Felipe Melo, para esse grupo que campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, eles estão numa prateleira inesquecível. Estão acima de Branco,
Ricardo Gomes, Romerito, Washington, Assis se colocaram numa posição que não há motivo para cobrança. Pô, os caras deram um título pra gente. Como se antes da Libertadores o Fluminense não existisse. Como se não existisse o Fluminense não foi campeão brasileiro em 2010, não foi campeão brasileiro em 2012, não foi campeão da Copa do Brasil em 2007, não chegou numa final de Libertadores. Para esse grupo de jogadores é permitido tudo. Não há cobrança. São três dias de folga numa semana, 3 dias de folga no outro, é só ter um descanso, uma pausa na tabela. Data FIFA, entrou numa data FIFA, dá 3 dias de folga pro jogador, daí o jogador viaja pra Espanha, outros viaja pra casa do cacete. Aí o cara volta fora de forma, fica não sei quanto tempo no avião, daí todo mundo estourando músculo, panturrilha, um tal de panturrilha pra lá, panturrilha pra cá, dor na coxa. Até quem é jovem, até o Marquinhos se machucou no último jogo. Aí a situação, o Fluminense vem jogando mal há muito tempo. Do jogo da Recopa pra cá, o Fluminense não vem jogando bem. Aí você pega o treinador, pra você ver o negócio da carta branca. Você pega o treinador e renova o contrato dele até 2025. Agora ele se encontra numa sinuca de bico. Porque tá todo mundo pedindo a cabeça do treinador, todo mundo que eu digo é a torcida. Porque na minha cabeça a cúpula, Montenegro, Mário, Angione, Fred, eles não querem a demissão do Fernando Diniz. Eles estão tentando ir em socorro do treinador para mantê-lo. Porque, amigo, mês passado renovaram o contrato do cara, deram o aumento, ainda tem uma multa rescisória, um acréscimo nessa multa rescisória do Fernando Diniz. Para você que está querendo a demissão dele, peça a Deus que apareça uma proposta do mundo árabe, como aconteceu com o Odair. Graças a Deus apareceu uma proposta do mundo árabe e levou o papito para lá para os homens do turbante, que apareça alguma proposta irrecusável para levar o Fernando Diniz, porque se depender dessa cúpula, isso não vai acontecer. Ficarei muito surpreso se o Fernando Diniz sair. Acho que ele só vai sair se houver um acordo. Olha, você pede demissão, espera a poeira baixar, eu vou trazer o Marcão fica aqui até o final da temporada, até dezembro, e ano que vem você volta nos braços da torcida, a torcida pedindo o seu retorno, porque está no coração do torcedor o que você fez na Libertadores, que fez na Recopa, mas, cara, até para não haver um desgaste excessivo da sua imagem, você que é um treinador histórico, claro, conquistou um dos maiores títulos da história do clube, para não ter mais um desgaste sobre a sua imagem, que é tão importante para a história do clube, então você se afasta agora, pede demissão, a gente chega num acordo que não há mais uma sustentação para a sua permanência, e vai descansar, passa aí esses 6 meses em casa, em janeiro você volta, a gente bota um técnico tampão aqui, porque o Marcão serve para isso. O Marcão não quer ser técnico de time nenhum, ele quer ser auxiliar. Ele está sempre ali esperando o técnico ser demitido para ser encaixado, e aquela posição serviente ali, né? Subserviente. Tem até o Thiago Silva, que é tão amigo dele, que já voltou pro clube, também vai dar o aval ao Marcão. Os jogadores conhecem o Marcão, gostam dele. Ele faz até um trabalho correto. Todas as vezes que ele substitui os treinadores, ele não muda muita coisa. Ele sempre segue o que o treinador anterior fazia, para não dar um barata voa nos jogadores. Eu acho que até é o correto isso fazer. Ainda mais você chega na metade do ano, você está na metade do ano, né? São 10 rodadas. Se chega um treinador agora, muda todo o sistema tático até o jogador entender. O pior é que está o time no Z4. O time é o lanterna. Se essa demissão do Fernando Diniz se prolongar muito, o estrago é maior. Quanto mais demora para enterrar o corpo, vamos assim dizer, mais ele fede. Mais fede, porque você demora tanto tempo para tomar uma decisão sobre determinada coisa, mas a coisa vai se avolumando, o problema vai aumentando, e quando você toma a decisão, que é de demitir o treinador e trazer um outro, já é tarde demais. A sua diferença do último colocado do Z4 para o cara que está fora do Z4 é maior. E até o jogador entender uma nova filosofia, dependendo do treinador que vai trazer, e dependendo dos treinadores que passam pela cabeça do Angione,
Angione gosta de Barroca. O Fred gosta do Anderson Moreira. O Mário gosta do Odair. Então são treinadores, Roger Machado, são treinadores, Jair Ventura, são treinadores que não tem nada a ver com o que o Fernando Diniz, da forma do Fernando Diniz trabalhar. O mais correto numa demissão, e essa demissão precisa ser já, para dar tempo de socorrer. A classificação do Fluminense, o Fluminense está na última colocação com 6 pontos. E a galera lá de cima, do G4, cara, os caras o Bahia tá com 18 pontos. Então, para você subir na tabela, para você se aproximar das melhores premiações, para no final do ano, quando o balancete fechar, e você vê que vai fazer falta toda a grana no Fluminense, é importante. Quanto mais você tiver lá em cima, mais dinheiro você recebe de transmissão, de premiações da CBF. E até de recuperação para você sair do Z4. Porque pelo que eu tô vendo, o Fernando Diniz, pelo que eu já variei dos últimos jogos, não tem mais de onde tirar, ele não consegue. Ele não consegue, é triste, é assustador. Depois da derrota, você perde em casa para o Atlético Goianiense, você tem uma reunião após o jogo, tem uma reunião no dia seguinte, e você vai contra o Cruzeiro, cheio de desfalque, você pelo menos, ele tinha na mão uma grande oportunidade de mudar o sistema tático da equipe, com outros jogadores, com outros personagens dali, não tinha o Marcelo, não tinha o Samuel, não tinha o Ganso, é hora de mudar. Era a hora dele mudar contra o Cruzeiro, ele não mudou. Ele manteve 3 jogadores no meio de campo. Aí o Renato Augusto, que tem menos intensidade do que o Ganso. O Lima, que ele não tira por nada nessa vida. E o Martinelli, a mesma coisa. Meio de campo com 3 jogadores apenas. Pouca combatividade, muito espaço para o adversário e 3 atacantes. Quando ele tinha o Keno, que era uma dúvida, que entrou no segundo tempo, você vê que o Keno não está bem fisicamente. Não ia jogar como titular. Aí você poderia aproveitar essa ausência do Keno, essa ausência do Arias, para deixar somente 2 atacantes, deixar o Vulcano e o JK, e trazer mais um jogador para o meio de campo, colocaria ali o Alexandre, até o Gabriel Pires, que entrou bem no segundo tempo. Aí você botaria Martinelli, o Gabriel Pires, o Lima e o Renato Augusto, fazia um quadrado ali no meio de campo, ou o Terãs. O Terãs entrou bem no segundo tempo. O Terãs entrou bem no segundo tempo. Por que não dá sequência? Poderia, esse jogo contra o Cruzeiro tinha margem para isso. Colocar o Terãs, colocar o Alexander, colocar o Gabriel Pires ali no meio de campo, encher aquele meio de campo e pensar numa alternativa, mas não. Ele perdeu da forma que perdeu no Maracanã para o Atlético Goianiense. Ele tinha a oportunidade de mudar o time com as contusões, com os desfalques, colocar personagens novos que dessem para ele uma visão futura para um jogo contra o Flamengo. Porra, deixa eu ver como é que tá o Terãs, deixa eu ver como é que tá o Alexander nessa nova função, o Gabriel Pires, fulano, aí foi colocando no segundo tempo de acordo com a necessidade. Mas ele não começou o jogo de uma forma que trouxesse para o torcedor a esperança de mudar. Fica só na promessa. Depois de um jogo, acho que foi contra o Juventude, ele falou que ia fazer uma reformulação e não fez. Repetiu o 4-3-3 contra o Atlético Goianiense. Perde para o Atlético Goianiense, quando você pensa que ele vai colocar 4 jogadores no meio de campo, ele afasta os funcionários do clube da beirada do campo para ninguém vazar a escalação e repete a forma tática no jogo contra o Cruzeiro. Aí ele joga no 4-3-3 com Douglas Costa aberto pelo lado do campo. Douglas Costa em final de carreira, finalíssima de carreira. Douglas Costa é uma... Porra, nem falta, escanteio, consegue bater com decência. Ele tem chance, ele tem oportunidade de mudar a forma tática, de trazer para o torcedor a esperança. Agora ele vai dar chance para fulano, vai dar chance para ciclano, agora ele vai rejuvenescer o time, vai botar mais os garotos para jogar. Mas quando ele tem essa oportunidade, ele insiste no erro. Ele vai e bota o Marquinhos de lateral direito. Para piorar, agora o Marquinhos machucou também. Agora você não tem o Samuel Xavier machucado. Você tem o Guga, teve o Guga suspenso, vai voltar para o jogo contra o Flamengo.
Aí você tem o Calegari que não joga uma cacetada de ano, vindo de contusão, entrando numa furada. Até que ele foi bem, no segundo tempo ele melhorou. No primeiro tempo ele foi mal, mas no segundo tempo o Calegari melhorou. Mas precisa ter uma sequência de jogo. Aí, porra, quando você tem a oportunidade contra o Cruzeiro de mostrar que você quer mudar, que você quer fazer o time voltar a vencer, a jogar bem, e você insiste com improvisações. No segundo tempo ele botou o Martinelli na zaga novamente, aí ele botou o Gabriel Pires ali no meio de campo, deu certo, o time até melhorou com essa alteração. Mas, amigo, não é isso que o torcedor quer ver. Não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver um time com alternativas, com alternâncias táticas, uma forma diferente, que o adversário olhe para o Fluminense e não saiba o que vai sair dali. O adversário sabe, o de qual é salteado, que o Fluminense vai apresentar, as alterações que vai fazer. Ele vai botar o volante na zaga, ele vai tirar fulano, vai botar ciclano. O Fluminense é um livro aberto, e não é assim que a gente quer ver. E a necessidade da mudança tática, agora nesse momento que nós somos o 20º colocado, com apenas 6 pontos e uma vitória, a gente tem uma vitória, tem 3 empates e 6 derrotas em 10 rodadas. Em 10 rodadas, apenas uma vitória. Tem que mudar agora, mas tem que mudar agora. Não pode esperar mais, não tem como esperar amanhã. Vamos fazer uma reunião com a comissão técnica, fazer reunião com o jogador, fazer reunião com o cacete A4, não dá mais. Tem que ser imediato, enquanto há tempo. Enquanto o Vasco tem 7 pontos, que está na 16ª colocação, o Atlético Goianiense, que está em 15º, tem 8, o Criciúma, que está em 14º, tem 9 pontos. Quanto isso dá para você sair e botar a cabeça para fora da água, do poço? Quanto há tempo de sair, tem que mudar agora. Porque você ainda tem 6 meses para o campeonato acabar. Aí vem um outro treinador. E outra coisa, repito o que eu estava falando na metade desse vídeo. Trazer um treinador que se aproxime da forma do Fernando Diniz trabalhar em termos de propor o jogo. O treinador que o Fluminense trouxer, se trouxer para o lugar do Fernando Diniz, tem que ser um treinador que propõe o jogo. Não um treinador reativo, como Roger Machado, Odaí, esses outros que fazem. Ederson Moreira, essa galera toda não. Se você chegar agora, nesse momento, depois de 2 anos de trabalho do Fernando Diniz, em que o Fluminense fica com 60%, 65% com posse de bola, você trazer um treinador que dê a bola para o adversário e feche a casinha, e jogue no contra-ataque com essa equipe idosa, não vai rolar. Esse time não vai jogar no contra-ataque. Esse time não tem intensidade, não tem idade para isso. Mas tem idade para ter a posse de bola, ficar tocando para lá, tocando para cá, procurando espaço, esperando um lampejo, uma enfiada de bola do Ganso, do Renato Augusto. Ou você chega com um treinador que fala, sai fulano, sai ciclano, sai Felipe Melo vai pro banco, o Ganso vai pro banco, o Renato vai pro banco, não sei o que, vou botar o garoto, vou botar o Isaac, vou botar o John Kennedy de titular, vou botar fulano, ciclano, vou botar o Terãs, vou botar baixar a idade do elenco. Intensidade, correria, pressão, posse de bola, transições rápidas. O Fluminense precisa disso, de mais oxigênio. Mas precisa de gente com tesão, com vontade de ganhar um jogo, não gente satisfeita porque foi campeão da Libertadores. Pronto, eu já dei tudo que esse clube nunca teve. Agora não preciso de mais, não preciso nem correr. Eu preciso de folga. Não, a gente não precisa mais disso. A gente precisa de gente com tesão. O problema é que você ganha Libertadores, ganha Recopa, tem jogador que se acomoda. Infelizmente, é os tempos que a gente vive. É o momento que a gente vive assim. As pessoas se acomodam. No futebol atual, conquistou. O Flamengo passou por isso. Com o elenco que foi campeão de Libertadores. Também houve uma acomodação no elenco do Flamengo. E foi necessário uma reformulação. Novos jogadores chegarem com vontade de conquistar também, né? Para o time ganhar. Novos treinadores, né? Foi trocando, agora está o Tite lá. E o Fluminense também precisa de novos ares. Novas filosofias, um novo treinador que exija desses jogadores, mas tá todo mundo ali. O momento é de parceria, de amizade, treinador, o Fernando Diniz é legal, vamos jogar. Mas nem jogar pelo Fernando Diniz, eles estão querendo jogar.
Gostam tanto do treinador, o Ganso fez o gol, foi lá no Fernando Diniz, foi lá abraçar ele na beirada do campo. Mas o time jogar pelo técnico, eu não tô vendo isso. Eu tô vendo cada vez mais um técnico isolado, com faixa na arquibancada pedindo a cabeça dele. Todas as críticas direcionadas ao técnico, e o jogador não tá querendo comprar essa briga. Ao invés do jogador comprar essa briga do treinador, se unir a ele, jogar por ele e mostrar, o corpo não responde. É uma contusão após a outra. Um monte de jogador machucado, estranhamente machucados. E o treinador isolado, o treinador sozinho, o presidente não aparece, o Angione sumiu, o Fred sumiu, é só reunião para lá, reunião para cá. E o treinador sozinho na coletiva. E o treinador sozinho tendo que responder um monte de perguntas. Já que querem o cara na fogueira, tira ele do fogo. Não sejamos cruéis com ele e com a torcida que tem que aturar esse futebol medíocre do Fluminense. Tira ele, numa outra oportunidade, ano que vem, ou quando for necessário, a torcida pedir e volta. Ele é um bom treinador. Só inventa demais. E já chegou numa, sabe, que não tem mais onde tirar. Muda enquanto há tempo. Muda enquanto tem como você trazer um treinador que possa dar uma injeção de ânimo a esses jogadores. Mas não me venha com um treinador, uma filosofia completamente diferente desses 2 últimos anos. Você vai rebaixar o Fluminense. Um Odaí, um Barroca, um Anderson Moreira, um Jair Ventura da vida, vão rebaixar o Fluminense. Vão rebaixar o Fluminense. Esse time precisa de um gás. Um treinador que chegue, um gás. Eu ia falar Galhardo aqui, né, que foi técnico do River Plate. Mas já sei que o presidente que está sentado lá acha treinador estrangeiro uma modinha, treinador português modinha. Não adianta nem pedir, me desgastar, pedindo coisas que não vão acontecer. Eu tenho que guardar minhas energias. O que tá pela frente, que pode ser uma saída do Fernando Diniz, pode até estressar mais ainda a gente. É isso que me deixa bolado e revoltado. É que a escolha do próximo treinador que vai suceder o Fernando Diniz seja pior do que o atual. Ainda tem isso. Olha que situação o torcedor do Fluminense está nesse momento. O melhor dos mundos era o Fernando Diniz estar trabalhando no Fluminense bem, o time jogando bem, ele fazendo as invencionices dele, mas os resultados acontecendo, o time jogando mal, mas vencendo, o time jogando bem e vencendo. O melhor dos cenários. Tá todo mundo feliz com o Fernando Diniz, esse negócio todo. O melhor, mas agora, amigo, da situação que o time está jogando, da forma que está jogando na zona de rebaixamento, na última colocação, a única alternativa é sair e trazer o outro. Mas a minha preocupação, quem é esse outro? O que passa na cabeça de Angione, Maio e Fred? É isso que me preocupa também. Olha que situação que nós estamos. Que sinuca de bico em que nós encontramos, que o Fluminense se encontra nesse momento. E o próximo adversário é o Flamengo, que está num bom momento. Osso, hein? Osso. Partidas. Depois do Flamengo tem o Vitória no Maracanã, tem o Grêmio fora de casa, tem o Internacional no Maracanã, tem o Fortaleza fora de casa, tem o Criciúma fora de casa, Atlético Paranaense, que tem um trabalho danado pro Botafogo no Engenhão, Cuiabá, que tá bem também, fora de casa. For para trocar, tem que trocar agora. Deixe sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!